Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à sessão temática 17, que vai tratar da agenda regulatória setorial. Tá? Eu vou fazer uma breve introdução, e em seguida nós vamos fazer a apresentação dos nossos expositores aqui na sessão temática. As políticas públicas para as telecomunicações e a agenda regulatória são os norteadores das ações dos diversos agentes do setor. Está em andamento no MCTIC uma proposta de decreto que dispõe sobre as políticas de telecomunicações, certamente considerando a realidade da transformação digital em curso no mundo e que começa a avançar no Brasil. A Anatel, com base nas políticas públicas do setor, elabora e discute com a sociedade uma agenda regulatória orientada principalmente para a implantação dessas políticas. A expectativa é de que a agenda proposta esteja em sintonia com as políticas públicas do setor, que possa responder aos desafios colocados pelas fortes transformações em curso e assegurar as condições necessárias para o estímulo aos investimentos, a justa competição entre os players do mercado e a segurança jurídica. Nessa sessão temática, teremos a oportunidade de debater se as políticas setoriais e a agenda regulatória estão em linha com as demandas atuais e futuras da indústria e se posiciona o Brasil em relação aos principais desafios do setor que vem sendo debatido nos fóruns internacionais. Para responder a essas questões, nós convidamos para essa sessão temática os formuladores das políticas e da agenda, assim como os representantes da indústria e de consultoria independente que atua no setor. Então, nós convidamos e teremos uma apresentação do Arthur Coimbra, que é diretor do Departamento de Banda Larga do MCTI, que é um dos responsáveis lá pela elaboração da política pública para o setor de telecomunicações, Nilo Pasquale, superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel. Convidamos também o Carlos Eduardo Franco, diretor regulatório da TIM, a Adriana da Cunha Costa, diretora de Assuntos Regulatórios da Oi, e o Eduardo Tude, que é o presidente do Teleco. Tá? Então, nós optamos por trabalhar da seguinte forma: cada debatedor vai fazer uma apresentação de 15 minutos e nós vamos reservar de 20 a 25 minutos para que a gente possa responder as questões da plateia. Tá? As questões podem ser dirigidas também através do aplicativo do evento, tá? E a gente solicita a todos que baixem o volume dos seus celulares e vamos iniciar essa sessão com a apresentação do Arthur Coimbra, que é o diretor do Departamento de Banda Larga do MCTIC. Bom, obrigado, Francisco. Boa tarde. Agradeço ao Francisco e ao Cine Telebrasil pelo convite para participar de mais um painel Telebrasil. Cumprimento todos os presentes. Falar de formulação de política pública no setor de telecomunicações no Brasil na verdade, partir de um contexto muito difícil, né? Porque hoje a gente trabalha com instrumentos que são pouco efetivos. A gente tem uma lei geral de telecomunicações focada em telefonia fixa e um FUST que é inutilizável por questões financeiras e institucionais. A gente está num contexto de uma economia que está melhorando, mas ainda está vacilante. A gente está num ambiente fiscal delicado e que inibe qualquer ação mais forte do Estado em termos de investimento público. E a gente está experimentando retornos globais decrescentes no mercado de telecomunicações. Então, assim, apesar desse contexto negativo, a gente não pode simplesmente baixar a guarda e a gente tem que trabalhar com os instrumentos que nós temos hoje. Quer dizer, o Poder Executivo ele dispõe de decretos, portarias, ações orçamentárias e outras coisas para institucionalizar políticas. E uma dessas políticas, por exemplo, é a Internet para Todos, que, na verdade, é uma reorganização
do GESAC. Né? O GESAC é um programa que existe desde 2002, e aí agora ganhou uma segunda modalidade, o GESAC Iniciativa Privada, que busca estimular investimento em acesso à internet em áreas, em localidades de tamanho pequeno, mediante o aproveitamento do arcabouço institucional do GESAC, que implica, em quase todos os estados brasileiros, um benefício fiscal do ICMS. Então, é uma política que a gente conseguiu fazer no contexto atual. Outro instrumento que a gente tem é o Plano Geral de Metas de Universalização, que está em processo de revisão já há um bom tempo, quer dizer, ele vinha sendo trabalhado na expectativa de que o PLC 79 viesse a ser aprovado rapidamente. Isso não aconteceu, mas é um instrumento útil ainda. Ele tem suas limitações, porque ele é focado em telefonia fixa, mas ele admite investimentos ou compromissos de investimento em infraestrutura de telefonia fixa que, porventura, venha a ser também uma infraestrutura convergente, que possa ser utilizada também para outros serviços mais modernos e mais alinhados ao interesse da população. Isso já foi feito com backhaul, por exemplo, e isso podem ser pensadas soluções nessa linha. Né? E, assim, o grande instrumento atualmente em uso ou em elaboração no Ministério é o Decreto de Políticas Públicas. Houve uma consulta pública no ano passado para esse ano. Essa consulta pública recebeu quase uma centena de contribuições de pessoas diferentes contribuindo, de entidades diferentes contribuindo. E é um decreto que vai revogar os 3 decretos atualmente existentes de políticas, o 4733, o decreto do PNBL e o decreto do Programa Brasil Inteligente, e vai não apenas consolidar tudo num instrumento só, o que seria só um fetiche formalista, mas vai também trazer algumas coisas novas dentro daquilo que é possível fazer, dadas as limitações que eu apresentei no início. Né? Então, além dos seus objetivos gerais e objetivos para a inclusão digital, algumas diretrizes para a Anatel, como de praxe, como sempre aconteceu. Então, para além daquelas que já estavam no texto do decreto durante a consulta pública, 2 novas serão acrescentadas, uma voltada para que a agência procure harmonizar toda a regulamentação da área de direito de exploração de satélites com as práticas internacionais, né, e outra relacionada ao levantamento periódico das infraestruturas de transporte e de acesso em operação, né, para que a agência, que já faz isso em parte, possa ter um fundamento, pelo menos legal, em decreto, para fazer isso de maneira ainda mais profunda do que já faz. O coração desse decreto, todo mundo já sabe, se refere àquelas diretrizes para a aplicação de recursos para investimento advindo de atos regulatórios. Então, quando a agência faz um leilão de radiofrequência, ou quando elabora um termo de ajustamento de conduta, ou em o PLC 79 sendo sancionado, quando houver a troca de concessão por autorização, esses valores econômicos, esses compromissos de investimentos envolvidos nesses processos, eles devem seguir o que está disposto nesse decreto, que é um decreto de política pública, e, basicamente, de maneira muito resumida, devem seguir prioridades voltadas para investimento em backhaul de fibra ótica para cidades que ainda não possuem, acesso móvel 4G para localidades e sedes municipais que ainda não possuem, e rede de banda larga fixa de alta capacidade para setores censitários, ou seja, áreas, provavelmente urbanas, que ainda não dispõem desse tipo de infraestrutura. E todas essas diretrizes elas são orientadas, primeiro, a atender quem ainda não tem esse tipo de serviço, esse tipo de infraestrutura. Então, o foco dessas orientações não é você melhorar a rede de quem tem 30 mega, né, e levar essa rede para 100 mega, é você levar uma rede para quem não tem nada. Né? E, além disso, começando, ou seja, fazendo primeiro as localidades ou as cidades que possuem uma maior população, porque o estudo do IPEA já demonstrou que isso tem uma externalidade positiva no combate à pobreza, no atendimento à juventude e uma série de outros pontos positivos.
além também desses aspectos que já constavam da minuta que foi posta em consulta pública, algumas coisas foram acrescentadas a partir da consulta pública. Em primeiro lugar, houve ainda uma certa priorização para as escolas públicas nesse processo, sobretudo em relação às metas de banda larga fixa, com priorização de setores censitários em que há escolas públicas existentes. Também havia um procedimento que foi eliminado nessa minuta de decreto, que era, alguns vão lembrar, era uma espécie de aval ministerial para o que viesse da Anatel. Como tem uma política pública dirigindo, digamos assim, os investimentos, priorizando, né, os investimentos, tudo que viesse a ser, todos os atos regulatórios, tinha uma previsão de que eles viessem a ser homologados pelo Ministério, enfim, o Ministério se manifestaria sobre eles. Isso, naturalmente, deixou de existir, isso gerou muita polêmica, até mesmo por questões jurídicas, de competência, e também por conveniência de tempo, uma série de coisas. Isso foi removido da minuta. E também foram esclarecidos alguns procedimentos aplicáveis no artigo, num dispositivo específico do decreto, que previa a possibilidade de as operadoras utilizarem prédios públicos para implantarem infraestruturas de telecomunicações. Isso continua, né, o que a gente colocou foi alguns esclarecimentos procedimentais, especialmente para permitir que o gestor público que enfim, administra o prédio saiba como lidar com as diferentes situações que, porventura, apareçam diante de si. Com esse decreto, que está não apenas com a redação concluída, mas que já está plenamente checado com a nossa consultoria jurídica, depois de um longo processo de checagem, a gente espera duas coisas, né? Primeiro, contribuir para o debate do PLC 79. Né? Uma das coisas que dificulta a discussão ou a aprovação ou o posicionamento de alguns senadores sobre esse PL é a falta de clareza sobre o que vai ser feito com esse dinheiro, né? E o que vai ser feito com esse dinheiro. Apesar de o debate legislativo ter uma desinformação muito grande ainda, quer dizer, as pessoas ainda não entendem muito o PL, confundem valor contábil de bem reversível com valor econômico da troca, quer dizer, o debate está muito confuso, mas existe um grupo de parlamentares que ainda vê dificuldades na aprovação em função do que será feito com o dinheiro. Então, o decreto ele vai dizer claramente o que será feito com esse valor econômico dessa troca de obrigações no eventual conversão de concessão de telefonia fixa em autorização. Então, essa é a primeira coisa que a gente acredita que esse decreto vai ajudar. E a segunda permite que a gente inicie ou aprofunde uma abordagem mais profunda para uma revisão do FUST, né, e dos demais fundos setoriais. A gente já vem conversando com o Ministério do Planejamento sobre a possibilidade de uma reforma desses fundos, não apenas do FUST, mas do FISTEL, sobretudo. Eles estão incrivelmente bem, né, animados com as nossas propostas, nossas discussões, e a gente espera que com esse decreto, que claramente dá um comando para o Poder Executivo ir adiante nesse assunto, a gente consiga melhorar o ambiente regulatório, reduzindo o custo burocrático, né, se não custo financeiro efetivo para todas as empresas ao rever esses fundos. Então, a minha fala é essa, eu acho que o debate vai ser muito mais rico do que isso, e eu fico à disposição na sequência para a gente aprofundar cada tema. Obrigado. A próxima apresentação vai ser do Nilo. Ele vai falar sobre a agenda regulatória da Anatel. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Vou falar um pouquinho da nossa agenda regulatória, a atual. Né, a nossa agenda atual ela está prevista para o biênio 2017-2018. Então, tentar trazer um pouco do que são os itens dentro dela, pelo menos os principais, eu não vou tratar de todos, já que ele é uma agenda um pouquinho extensa, né? O nosso processo regulamentar, acho que é bom lembrar um pouco, ele se inicia com a nossa agenda regulatória.
Então, a política interna da agência, toda a discussão regulamentar que existe dentro da agência está pautada em um item dentro da agenda regulatória, o que significa que qualquer temática que se deseje tratar, ela tem que estar antes dentro da agenda. Se for um assunto urgente que não foi previsto na hora da sua construção, existe um processo específico para fazer essa atualização da própria agenda para incluir esse item. O objetivo, acho que é bastante claro, né? Todo o conceito de agenda regulatória é trazer transparência e previsibilidade setorial no que o regulador está fazendo. Então, a gente está fazendo o que está escrito na agenda, nem mais nem menos do que está ali. Tá? Esse é o ciclo regulamentar. Então, uma vez o assunto estando na agenda regulatória, a gente inicia uma equipe de projetos para cada um daqueles assuntos, em função dos prazos que estão ali definidos. É uma agenda bianual, né? Passa a primeira fase de construção do relatório de AIR, então essa é a fase mais demorada do projeto regulamentar, que é a fase de coleta de informação, de diagnóstico, de avaliação dos problemas e buscar alternativas para a sua solução. Tá? Feito isso, a gente entra no processo tradicional de regulamentação, construir uma norma, vamos apresentar isso para a nossa procuradoria vinculada à AGU, vamos mandar isso para o conselho diretor, o conselho vai fazer sua avaliação, vai colocar isso em consulta pública ou não, ou propor ajustes. É o nosso ciclo completo de regulamentação. Lá no final, depois da regulamentação posta, a gente tem uma caixinha que trata do monitoramento regulatório. Isso é uma caixinha que a gente está iniciando os trabalhos para tentar implementar de forma mais efetiva na agência. Essencialmente é avaliar os resultados da ação regulatória implementada. Significa ver se aqueles problemas que foram levantados e com a proposta de resolução daqueles problemas feita com a regulamentação, se eles de fato foram resolvidos, se não foram, ou se acabaram trazendo outros problemas. Então, a fase de monitoramento é uma fase muito crítica. Como isso não é um processo ainda plenamente implementado, a gente faz muito dele quando a gente inicia um novo projeto previsto na agenda. A gente meio que tem que fazer esse diagnóstico, que se já tivéssemos em regime com esse processo, ele seria mais fácil. A agenda regulatória atual, 2017-18, ela foi originalmente aprovada em 10 de abril do ano passado, pela portaria 491, ela sofreu uma alteração no começo desse ano. É previsto dentro do nosso processo uma atualização da agenda no meio do seu ciclo de cumprimento. Então, lá para janeiro foi a fase bastante adequada para mexer, então mexe em algumas fases, um replanejamento de fases e, às vezes, uma tirada ou inclusão de itens que apareceram ao longo do ano anterior. Ele reúne todas as iniciativas regulamentares, como eu tinha comentado, então a gente não faz nenhum outro processo regulamentar que não esteja na agenda. As metas são semestrais e dos principais macroprocessos, que são as fases de relatório de AIR, a fase de consulta pública e a fase de aprovação final, que são os momentos relevantes, ou pelo menos os principais momentos na fase de um processo regulamentar, relevantes para fora. Então, é a fase de todo o levantamento diagnóstico, que é o relatório de AIR, é a fase de consulta pública. Então, é para os setores, os interessados poderem se preparar e imaginar que mais ou menos naquele período vai haver uma consulta formal da agência sobre determinado assunto. E a fase de aprovação final, que é quando a gente espera a conclusão do processo. Hoje a nossa agenda tem 64 iniciativas. Tá? Dessas 64 iniciativas, elas estão divididas em 32 relatórios de AIR, 25 consultas públicas e 35 aprovações finais desses itens. O que significa que um item que está na agenda regulatória, ele não necessariamente perpassa todas as fases dentro do seu mesmo ciclo. Você pode ter um assunto dentro da agenda que tem só o relatório de AIR previsto, ou você tem um relatório de AIR e a fase de consulta pública previsto na sua fase bianual, ou já a sua fase final, considerando que era um processo que já estava andando numa agenda regulatória anterior. Né? E a construção regulatória da agenda regulatória 2019-2020, a gente já está nesse processo, construindo a próxima agenda do próximo biênio, e ela está sendo alinhada ao plano tático da agência. A gente tem que montar uma proposta final de tudo isso até 30 de novembro desse ano. A portaria 927 é a que regulamenta todo esse processo que eu falei para os senhores. Né? A exigência de análise de impacto regulatório está no nosso regimento interno, depois que a Anatel reestruturou em 2013, foi incluída essa exigência em qualquer processo regulamentar. Né? A consulta pública é obrigatória por uma questão legal, sempre foi feito na agência desde sua primeira resolução.
A consulta interna tem que ser anterior à consulta pública, isso já é um processo mais interno à agência, né? E temos um parecer, uma avaliação pela nossa Procuradoria especializada em 2 momentos distintos, antes e depois da realização da consulta pública. A análise de impacto, ela perpassa por algumas fases, talvez essas sejam as questões mais importantes na hora de analisar os projetos. O tema vem obrigatoriamente da agenda regulatória. A gente tem indicadores que podem apontar a necessidade de revisão. A gente pode perceber temas para tratar de demandas externas, de demandas externas, vindo dos processos de fiscalização, dos processos de acompanhamento e controle internos da agência. A gente pode perceber desatualizações do próprio normativo. A gente tem normativo que tem prazos escritos dentro deles, então implica numa necessidade de revisão. Pode ser feitas consultas internas a outros órgãos para materializar também evidências de problemas. Então, a gente pode consultar outros órgãos externos, sejam públicos ou não, para isso. Tá? O que o relatório vai fazer? Ele vai definir objetivos, a gente vai fazer avaliações preliminares, a gente tem uma tomada de subsídios pública acontecendo agora com relação ao Regulamento Geral de Consumidores. Isso está publicado no site da agência, já está acontecendo há quase 30 dias, se eu não me engano, deve terminar agora para meados do mês que vem, o começo do mês que vem. E quem está acompanhando esse processo vê ali, ele é uma consulta de possíveis problemas e alternativas de solução. Então, é na fase bem anterior ao processo normativo em si, a uma regra estabelecida ou a um regulamento. É dali que a gente vai derivar a regulamentação, a revisão do RGC. Tá? Então, a gente pode fazer estudo preliminar, tentar buscar fazer essa construção original, literatura sobre o tema, benchmarking, pesquisa de campo, reuniões com grupos afetados. Isso é uma prática que a gente tem adotado muito forte desde o início do ano passado. Então, reuniões com setores específicos ou com interessados na temática, né? A tomada de subsídios, ela pode ser tão pública quanto restrita, então a gente tem casos de mandar ofício para entidades, tem casos de chamar para reuniões, tem casos de torná-la completamente pública, que é o caso do RGC agora, né? E a avaliação inicial das informações coletadas. Daí a gente vai elaborar as alternativas e cenários possíveis de resolução. A ideia é sempre focar na resolução dos problemas, né? Considerando os objetivos estabelecidos e que resultados que a gente pode ter. Tem uma série de metodologias que pode usar, né? A gente está sempre se capacitando internamente para melhorar nesses processos, então análises de custo-benefício, de custo-efetividade, multicritério. Isso é uma escolha da própria equipe de projetos, que metodologia utilizar na hora da avaliação. Né? Comparação das alternativas com base em impactos identificados, e a sugestão de alternativa preferencial, que é dali de onde a gente vai derivar a norma em si e a proposição de norma. Pontos fortes desse processo é a flexibilidade, né? Dá para se aplicar a diversos tipos de regulamentação, ele traz mais certeza e pelo menos busca mais assertividade também no que está sendo proposto, né? Ele formaliza a gestão de projetos do processo regulamentar. As discussões são feitas em equipes de projetos, sempre tem um coordenador específico apontado para isso. Então, cada item daqueles 64 previsto na agenda regulatória atual tem uma equipe formada tratando daquilo, de diversas áreas da agência. Tá? A gente tem uma aprovação formal de agenda regulatória para trazer essa transparência para o setor. Né? A condução da IR é feita antes da elaboração da proposta, então a gente primeiro decide qual é o melhor caminho para daí derivar o normativo que vai se seguir. E o monitoramento da eficácia, que é esse processo que a gente está buscando a implementação agora. A gente tem uma parte no nosso site específico da agenda regulatória, lá a gente publica trimestralmente o andamento da agenda. Cada um dos projetos, em que fase que está, quanto tempo demorou, qual que é a próxima fase, o cumprimento da agenda regulatória, em que momento que ele está. Esse é o resumo atual, isso aqui eu acho que a gente atualizou isso aqui acho que anteontem. Então, a gente tem um percentual de execução da agenda regulatória de 46%, com relação a todas as suas fases. É importante que a agenda ela tem pesos específicos em função do que tem que ser feito. O relatório de AIR ele tem um peso de 50% na composição desse indicador, porque é a fase mais demorada e mais trabalhosa do processo regulamentar. A fase de publicação de consulta pública tem mais 20% desse indicador e a aprovação final pelo Conselho de 30%. A gente tem em torno de 7 relatórios de AIR para entregar este semestre. Então, isso já faz uma grande diferença nessa execução. Né? Pode parecer que a gente está chegando
no último quarto da nossa agenda regulatória e ainda estar em 46, mas a gente deve concluir muita coisa e esse indicador deve subir bastante até final de junho. Piscando, mas enfim. Isso aí é só a distribuição dentro da agência de onde estão os processos. Tá? O que está na área, a quantidade que está na área técnica, a quantidade que está no conselho diretor, o que já foi concluído da agenda regulatória. Aquele administrativo é uma fase intermediária, quando o processo está indo ao conselho, ainda vai passar por sorteio de relator, esse tipo de coisa. Então, é uma fase bastante burocrática. E o que são os grandes temas que a gente está tratando? Eu não trouxe o 64, né, por óbvio, mas o que são as grandes temáticas que estão na agenda da Anatel e que ainda vai se ter decisão em relação a isso? O projeto de regime e escopo do serviço de telecomunicações, esse está na Procuradoria. Esse é o que contempla as discussões sobre o PLC 79. Então, aqueles que acompanharam todo esse processo de possibilidade de imigração, esse é o processo que dá continuidade à decisão do Conselho Diretor do final do ano de 2016. Então, ele traz a discussão de uma norma de adaptação em função de um projeto de lei, de um possível novo PGO, de uma nova discussão sobre fuste, esse tipo de coisa. Projeto de qualidade, a consulta pública acabou recentemente, a gente teve muita contribuição em cima desse processo, então a discussão está muito rica em cima disso. A gente ainda está numa fase de estruturação de todas as contribuições e leitura de tudo isso. Tá? O processo de licenciamento e outorga está no Conselho Diretor ainda para aprovação de consulta pública. Esse é um processo que simplifica toda a parte de licenciamento de estações, que está toda espalhada e pulverizada nos regulamentos de serviço, né? E a parte de outorga de serviço, que ela é diferente para cada um também, ela busca congregar isso tudo numa regulamentação única e mais simples. Gestão de espectro, que recentemente acabou a consulta pública também, né? O item mais específico aí que o pessoal deve lembrar é do regulamento que tratava de CAPS, mas o projeto não trata só disso, ele trata de todo o planejamento de espectro de curto, médio e longo prazo. O fiscalização regulatória, essa é a estruturação regulamentar para esse processo que a Anatel está tentando implementar desde o final do ano passado, né? De uma nova forma de fazer o acompanhamento e o controle do setor. Então, tirar um pouco do viés unicamente sancionatório e trazer mais efetividade e mais compliance às regras setoriais. Esse é um que está ainda no Conselho Diretor para deliberação, para a consulta pública também. O Plano Geral de Metas de Competição, esse já passou por consulta pública no passado, foi um debate muito grande em cima disso. Ele já está no Conselho Diretor para aprovação final, ele subiu recentemente, não deve ter nem um mês que ele foi para o Conselho Diretor. O RGI, o Regulamento de Interconexão, que também está no Conselho já para aprovação final, teve muito debate na época sobre ele, mas isso já foi ano passado ainda. Direitos dos Consumidores, o RGC, então a gente está na fase de elaboração do relatório de AIR. A tomada de subsídios públicos que a gente está fazendo agora é exatamente para enriquecer todo esse debate e para a gente poder buscar ser mais assertivo na proposição que for ser feita com relação à revisão do RGC mesmo. Apesar de a gente fazer todo esse debate público de tomada de subsídios, isso não dispensa ainda a fase de consulta pública de todo normativo que vai vir mais lá na frente. Essa é uma fase que sempre vai acontecer em qualquer processo regulamentar. Os processos de numeração, a gente teve um de redes, que foi aprovado ano passado, né, de numeração de elementos de rede. A gente tem o de administração de recursos de numeração, que está na nossa Procuradoria hoje. É aquele que reorganiza um pouco como é que a Anatel faz a administração dos recursos. E a terceira fase de todo esse projeto de numeração, que é a parte de serviços. Esse está em elaboração de AIR, e ainda deve ter algumas fases de debate público antes até de proposição do normativo. É aqui que entra discussões de numeração do SMP, numerações de SCM, numerações do SMGS. Esses debates estão sendo feitos dentro desse projeto. O modelo de certificação, que também acabou a consulta pública há pouco tempo, né, é a revisão da 242, de todo o processo de certificação e homologação que a Anatel utiliza. O IoT, como não podia deixar de ser, né, é a grande discussão do momento, é o futuro das redes quando a gente está falando de 5G e internet das coisas. A gente está aí num estudo bastante grande, vinculado muito àquele estudo que o Ministério fez junto ao BNDES. Então, apesar de não ter ainda o decreto, a gente já se pauta por aquele estudo que foi feito, tem muito trabalho ali dentro e muitos pontos a serem debatidos ali dentro já, isso é algo que a gente já está fazendo.
A gente deve ter uma proposição com relação a isso no segundo semestre desse ano. O Comitê de Pequenos Provedores Regionais, né, essa é uma tentativa de facilitar a aproximação da agência com os provedores regionais e pequenos prestadores. A revogação expressa de normativos sem vigência, esse é um projeto que já está no Conselho para deliberação também, ainda para consulta pública. Ele revoga cerca de 150 resoluções da agência. E um que não está aqui, mas porque ele não é um item de agenda regulatória, ou pelo menos quando foi construída a agenda não se pensou em colocar, é o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações, que é o PERT, né? Ele foi apresentado na última reunião do Conselho Diretor, mas ainda está em debate naquele colegiado. Foi o conselheiro Aníbal que relatou ele, e ele é essencialmente o diagnóstico setorial, leva um pouco aquilo que o Arthur falou agora há pouco, de como que vai ser as diretrizes de política pública, né? A necessidade de um diagnóstico permanente, é o PERT que vai materializar essa diretriz de diagnóstico setorial, como estão as redes, quais são os gargalos, quais são os buracos que a gente tem no país. Tá? Bom, obrigado, esses eram os itens que eu queria chamar a atenção para a agenda. Obrigado, Nilo, pela sua apresentação. Eu gostaria de passar a palavra agora para as considerações do Carlos Eduardo Franco, diretor regulatório da TIM. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço ao Sintele Brasil pelo convite, a oportunidade de participar desse painel. Cumprimento meus companheiros de mesa, sempre bom estar do lado de vocês, que militam há tanto tempo no setor, sempre com entrega tão relevante. Um ano atrás, no painel, a minha experiência aqui foi um pouco traumática, né? Eu participei de um painel com o Osmar e com a Elisa e apanhei a beça. Espero que hoje eu saia um pouco mais ileso dessa experiência. Dito isso, falar de agenda prioritária, no meu caso específico da TIM, hoje se torna uma tarefa um pouco mais fácil por conta de tudo aquilo que o nosso presidente, Stefano, ontem teve a oportunidade de compartilhar com todos na apresentação que ele fez. No slide que ele apresentou, né, tivemos como eixo central a agenda de prioridades que enxergamos, mas com viés um pouco mais de política pública. Então, para mim, a tarefa ficou um pouco mais fácil na hora de produzir meus slides. Basicamente, eu peguei o produto das mensagens que ele passou, mas inserindo de maneira mais objetiva tudo aquilo que a gente enxerga do seu ponto de vista de agenda regulatória. Então, de maneira preliminar, nós entendemos que existem 4 palavras-chave que se traduzem nos pilares que a gente precisa construir para garantir um futuro melhor do setor de telecomunicações. São eles: diagnóstico, recursos, compartilhamento e espectro. Eu vou falar um pouco de cada um deles. Então, pronto. Na parte de diagnóstico, os números não são muito bons nem promissores em relação à nossa realidade, a realidade do nosso país. Hoje, a gente tem a nossa realidade de penetração em termos de domicílios é de 38%, e no período de 2014 a 2017, nós tivemos um incremento de apenas 1% ao ano nesse nível de penetração, o que nos coloca numa situação pior do que, por exemplo, o México, com 51%, e a Argentina, com 65%. Outra forma da gente enxergar essa realidade, que, mais uma vez, a nossa visão não é boa, é que, se cortarmos 5.320 municípios, que corresponde a 46% dos domicílios brasileiros, temos que a penetração média da banda larga é de 19% e da ultra banda larga de míseros 1%. Então, não há dúvidas que a gente precisa interessar isso de maneira séria, e, como dito aqui pelo Nilo, nos parece que o PERT, apresentado pelo conselheiro Aníbal na última reunião do Conselho Diretor na semana passada, ele traz ali uma série de dados e fatos e dados que, na nossa visão, incontestáveis com relação a todos os gaps que nós temos e de tudo aquilo que a gente precisa avançar se realmente quisermos ter uma sociedade com inclusão digital. Já pelo lado da demanda, não há dúvida, eu acho que essa frase, essa assertiva é inconteste, não há como discordar dela, no sentido que diferente distribuição de renda gera diferente potencial de demanda. E aqui eu faço o gancho com um item também trazido pelo Nilo em termos de agenda regulatória, que é justamente o regulamento de qualidade, a nova proposta de regulamento de qualidade, que cada vez mais
precisamos avançar com relação aos indicadores associados à rede de dados, à percepção de qualidade do usuário, e essa situação na qual existem diferentes expectativas para o mesmo tipo de serviço em função de questões geográficas, em função de questões socioeconômicas, e isso precisa ser, de alguma forma, endereçado na consulta pública. Fizemos contribuições nesse sentido, temos uma intensa agenda de interações com a agência com relação a essa consulta pública e esperamos que a gente, ao final, saia com essas questões endereçadas. Na ótica de recursos, faço coro a tudo que já foi colocado por os outros executivos do setor que se apresentaram nos últimos 2 dias, com relação à necessidade de aprovação do PLC 79, do real endereçamento dos fundos setoriais, e, no caso particular da TIM, temos que falar também da questão do TAC. O nosso TAC está em negociação com a agência, tivemos a necessidade de readaptações de tudo aquilo que já tinha sido negociado com a Anatel, em função das novas diretrizes trazidas pelo TCU, quando da análise do TAC de outro grupo econômico. O conselheiro Leonardo Euler, na semana passada, deu um prazo adicional de 120 dias para que as negociações sejam concluídas. E estamos engajados em todos os níveis da companhia para que a gente apresente, então, aquilo que a Anatel espera. Estamos 100% alinhados com relação às questões de política pública, quando falamos dos nossos compromissos adicionais. Então, entendemos que o TAC também é uma ferramenta importante no endereçamento dos recursos. Com relação a não temos como deixar de dizer que precisamos de incentivos à digitalização, em busca de redução dos custos regulatórios industriais. E aqui eu faço gancho, como também já dito pelo Nilo, com a revisão do RGC, que a gente tem realmente a expectativa de que algumas questões sejam endereçadas de maneira assertiva pela agência, porque, por mais que o RGC não seja um regulamento tão antigo, fazendo menção aqui ao presidente Quadros de entrevista recente, a gente já enxerga que, em função da grande aceleração dessa parte de digitalização, ele já traz alguns entulhos regulatórios que a gente precisa tirar esse peso do setor. Podemos falar, mais uma vez, fazendo coro, em relação à desoneração tributária e a modernização da administração pública, mas aqui eu faço uma ressalva que, quando a gente está falando de desoneração tributária, não estamos falando de questões maiores, mais macro e complexas, como ICMS e outros tributos, mas questões que podem ser resolvidas eminentemente no âmbito regulatório, como fazendo aqui, aproveitando a presença da Adriana, temos acordos de compartilhamento, de run-sharing, por mais que as empresas tenham feito um esforço hercúleo para botar esse acordo um inédito na dimensão continental como o Brasil, um esforço enorme. Infelizmente, do ponto de vista regulatório, ainda existe uma multiplicidade de cobrança de Fistel, por mais que seja uma única rede. Então, tem questões menores que podem ser endereçadas, repito, no âmbito regulatório. E, no caso da modernização da administração pública, eu peço vênia para a agência, em respeito aqui ao princípio da transparência e sinceridade. Temos, por mais que tenhamos uma grande intenção dos servidores da agência, um esforço muito grande da parte deles, existem alguns processos ainda que são totalmente analógicos, que são totalmente arcaicos, em função de restrições de sistemas de tecnologia da informação da agência. Repito, por mais que tenhamos muito esforço dos servidores, ainda existem gargalos que precisam ser vencidos e a gente tem se colocado à disposição para endereçar isso da melhor forma possível. Os processos, não existe nenhum travamento de nenhum processo, mas eles realmente são muito onerosos do ponto de vista administrativo. Na ótica de compartilhamento, isso aí é uma questão principiológica que a gente tem colocado desde o início de do debate do PLC 79, do debate do TAC. A gente entende que realmente o pilar de compartilhamento é algo que precisa ser basilar com relação a todos os outputs que esses novos eventos regulatórios vão trazer. A gente também fazendo, talvez, uma autocrítica. Hoje, quando falamos de compartilhamento, existem muitos casos de sucesso de compartilhamento, mas enxergamos com um viés muito bilateral, ainda não existe uma diretriz setorial, um alinhamento setorial para que isso seja interessado. Então, aqui também tem não é só algo que nós esperamos de retorno do poder público, mas também da própria maturidade do setor, de forma que a gente possa priorizar, especificamente a questão de coordenação conjunta, coordenar os investimentos derivados desses investimentos regulatórios e fundos setoriais.
O acesso à infraestrutura de suporte, eu acho que a gente tem que ampliar um pouco o espectro. Tivemos já, nos últimos anos, endereçamento de questões regulatórias fortes, como dito ontem, ressaltado ontem pelo Stefano também, o acordo que fizemos com a Oi recentemente, fechando um ciclo de muita energia gasta de maneira em função de processos beligerantes, então temos que olhar isso de maneira mais prospectiva, mas entendemos que temos que trazer para a mesa também, de maneira mais harmoniosa, outros setores também. A experiência recente que estamos vivendo com o setor elétrico, por conta de resoluções conjuntas do poste, e também de rodovias, em função de alguns gargalos na implementação de diretrizes legais, indicam que realmente a gente tem que buscar um alinhamento maior também com outros setores. E, no âmbito regulatório, como também já trazido pelo Nilo, temos total interesse em contribuir para a revisão do PGMC, que acho que entendemos que cumpriu seu papel de maneira bastante efetiva, mas é a hora, estamos na janela de oportunidade da revisão, o próprio RGI também trazendo um pouco de realidade para a interconexão, que o RGI atual totalmente de voz, já estamos hoje tratando a questão de dados, e também da regulamentação de homologação da ORPA, que acaba sendo de maneira transversal aos outros regulamentos. De espectro, não tem, sem dúvida nenhuma, isso vai fazer parte de qualquer situação na qual a TIM trata de questões estratégicas e prioritárias. A Claro não está aqui na mesa hoje para a gente poder discutir um pouco mais. A gente enxerga que o 3,5, sem dúvida, é a nova fronteira, a nova radiofrequência... Não, Raimundo vai ficar quietinho. A nova frequência que precisa ser disponibilizada. A gente tem feito um esforço muito grande nas últimas semanas e meses com todos os atores, inclusive, é claro. Tivemos uma reunião muito positiva no Comitê de Espectro e Órbita da agência, com a presença do nosso CTO, Leonardo Capdeville. Então, a gente entende que existe uma grande oportunidade para essa faixa, e de forma que o cronograma que nós imaginamos para a licitação em 2019, com o efetivo uso da faixa 2020, possa se tornar uma realidade. Faço, mais uma vez, menção a tudo que já foi dito também para os outros executivos, com relação à necessidade de um viés não arrecadatório por parte da agência nos próximos leilões. Sem dúvida nenhuma, o VPL é o mesmo, o Excel é o mesmo, ou seja, qualquer real destinado para a outorga de uso da radiofrequência é algo que pode prejudicar o nível de investimento e o time de investimento da nova rede. Sem dúvida, falando demais de você, Nilo, mas a atualização da regulamentação de gestão de espectro, fizemos a nossa contribuição ontem no apagar das luzes, por volta de 23 horas, fizemos a nossa contribuição, a consulta pública 6 de 2018, entendemos que ficou em bastante gestação no âmbito do Conselho Diretor, a proposta entendemos que já traz grandes avanços, fizemos uma série de contribuições mais estruturais com relação à proposta, e principalmente também a questão de reverberar, ou seja, que a motivação que levou a agência à consulta pública, de alguma forma, precisa reverberar em outros regulamentos da agência. Esse é um dos focos também que tivemos com relação à contribuição que foi feita. Então, dito isso, a gente enxerga, trazemos um pouco do retrato da realidade, que, na nossa visão, de maneira sincera, estamos diante de um ciclo vicioso. Começando pela regulamentação ainda do passado, eu vou ser mais polido do que o Stefano, que falou que era da pré-história, vou ser um pouco mais polido, falar do passado, mas trago alguns exemplos de situações que o setor convive e de maneira muito, eu diria, muito dolorosa, que é a questão ainda, o SMP4, não sei se todos sabem, é um indicador técnico associado à rede de voz, que, por mais que tenhamos feito um turnaround muito grande da companhia, com relação à qualidade técnica, é um indicador que a gente nunca atingiu. Eu diria que qualquer CAPEX do mundo nunca será atingido, mas é um indicador que ainda continua sendo reportado, continua sendo sancionado pela Anatel. A gente fala da conta do papel, tivemos um debate na terça-feira com relação a direitos e garantias dos usuários, com a presença da Elisa, e eu coloquei uma provocação que eu fiz hoje, se nós quisermos fazer um plano digital, 100% digital, simplesmente existe impossibilidade em função da RGC. Não há como nós oferecermos um plano digital para os nossos usuários, porque a RGC tem a trava que não permite isso.
A outra questão que a gente coloca também, algo que eu vejo sempre, uma pessoa da minha equipe tem um fichário, onde a regra ainda de fazer comunicação em jornal de determinadas questões ainda existe. Então, nós gastamos dinheiro com publicidade em jornal para anunciar que um determinado plano está sendo agora ofertado para os usuários. Então, dentro disso, existe esse ciclo vicioso que, uma regulamentação do passado, com uma alta carga tributária, com os fundos setoriais que a gente desembolsa, mas não tem retorno nenhum. O investimento ineficiente. Repito, o PERT agora pode direcionar, talvez, desafiar as empresas para realmente buscar o ataque aos gaps que estão sendo mapeados. E o preço isso tudo levando o preço onerado, gera esse ciclo vicioso. O que queremos buscar em termos de prioridade? Uma vez enfrentadas todas as prioridades e aplicadas todas as prioridades, queremos gerar justamente um ciclo virtuoso, ou seja, com uma regulamentação indutora da conectividade e inovação. Aí, mais uma vez, o RGC pode ser esse elemento que permita que a gente avance, reduzindo os custos industriais, repassando isso para o usuário da melhor forma possível. Uma carga tributária contingente, já foi dito, IoT não existe com o atual nível de Fistel, com a atual regra dos fistéis associados a terminais. Fundos setoriais aplicados, repetindo, o desembolso, a gente tem que ter a sensação de retorno. E lembrando, existem gaps estruturantes onde o racional econômico não vai levar ao serviço de telecomunicações, não vai provocar a inclusão digital. Os fundos setoriais têm um papel importantíssimo para preencher esse espaço. O investimento eficiente, mais uma vez, autocrítica, temos que o setor se harmonizar da melhor maneira possível em busca desses investimentos eficientes, mas lembrando que precisamos sempre do suporte do poder público para que isso seja, de alguma forma, possível, e gerando, então, preços mais acessíveis, menor custo industrial, maior possibilidade de a gente reduzir preço e continuar com o nível de competição que o Brasil tem hoje. Gente, muito obrigado a todos. Obrigado ao Carlos Eduardo Franco, diretor regulatório da TIM, pela sua contribuição. Nós chamamos agora para a sua apresentação a Adriana da Costa Cunha, diretora de Assuntos Regulatórios da Oi. Adriana, com a palavra. Bem, boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos aqui nessa tarde, no final do evento, praticamente. Agradeço ao Telebrasil pelo convite. E a gente vai tentar aqui abordar de algo menos grandioso, como PLs, etc., e vou tentar focar um pouco mais na agenda regulatória da própria Anatel. Ou seja, tem coisas que estão na mão da Anatel, no nosso entendimento, para, nesse momento, já poder caminhar e avançar. Independe de outros fatores, de outros atores, para que a gente possa evoluir. Então, a ideia é essa, a ideia é focar na agenda da agência. O primeiro ponto que a gente gostaria de dizer é o seguinte: a gente acha muito positivo a Anatel ter uma agenda regulatória transparente, aberta a todos, e na qual, inclusive, a agência permite que a gente contribua, tanto do ponto de vista dos temas que devem ser abordados, como do ponto de vista de cronograma. Mas a nossa visão é que a agenda ela ainda funciona muito, até hoje, pelo menos, como um cronograma a ser cumprido. Ou seja, de quais os temas que serão vistos e revistos ao longo do ano de 2018, ao longo do ano de 2019 e assim por diante. Mas, na nossa visão, ainda falta um pouco uma visão estruturante dos temas, uma visão coordenada. Um exemplo disso é a própria questão digital, que a gente está tratando tanto no Telebrasil desse ano. Poderia haver um tratamento por pilar de temas importantes. Por exemplo, o digital ele deveria ser uma busca permeada em toda a regulamentação. E aí, sim, a gente evitaria ter coisas como o Cadu falou, da conta que ainda é em papel, etc. Mas não adianta você olhar exclusivamente no momento da revisão do RGC, na minha visão. Deveria ter, se temos um pilar de digitalização que não podemos ficar para trás, o importante é que se analise a regulamentação inteira, de forma coordenada, para ver o que precisa ser ajustado
para que o tema digital seja, de fato, embarcado. Senão, a gente vai fazer de forma muito granular. Quando olhar um regulamento, vamos lembrar, nesse regulamento, buscar a digitalização, e assim por diante nos demais. Então, essa é uma visão nossa. Outro ponto que a gente entende que poderia ser endereçado como digital é a regulamentação responsiva. Né? Atualmente, embora muito se fale da importância, da ineficiência do sancionamento, a forma como se criou o processo sancionatório e de cobrança de obrigações na agência, o fato é que a gente ainda está dentro de um sistema extremamente nocivo. Né? A gente não tem uma regulação responsiva, a gente permanece dentro desse circuito fechado de fiscalização pontual de temas, muitas vezes, anacrônicos e antigos, sancionamento, e a empresa não tem energia para colocar exatamente naquilo que deve ser feito de correção, e voltamos à origem de fiscalização, sanção e assim por diante. Aqui, a gente tenta trazer alguns pontos e alguns dados sobre isso tudo que estamos falando. Né? A primeira grande mensagem é: nós, como setor de telecomunicações, somos a espinha dorsal da digitalização no país, em qualquer setor. Qualquer setor que a gente fale precisa da digitalização, está perseguindo a digitalização, e só consegue fazer isso através das redes de telecomunicações. Mas, surpreendentemente, nós somos um setor extremamente atrasado do ponto de vista de digitalização. Ou seja, quem fornece toda a rede de telecom para todos se digitalizarem não consegue acompanhar a digitalização. Um exemplo disso é aqui embaixo, a gente vê as agências bancárias, que já vêm tem toda a agência bancária, os bancos são considerados e conhecidos como altamente digitais, né? Acho que foram os precursores disso tudo. E eles já vêm, inclusive, já reduziram 6% entre 2014 e 2018 das agências bancárias, por conta da digitalização. E cada vez mais, a agência bancária ela é aberta por um menor período de tempo ao longo do dia e assim por diante. E o próprio governo, quando a gente fala de imposto de renda, o imposto de renda é 100% digitalizado, 100%. Então, como é que a gente pode dizer que o país e que a sociedade não está preparada para a digitalização? Ela está preparada. E o próprio governo já faz uso disso no momento do imposto de renda. E outros dados também mostram que o Brasil é um país preparado digitalmente falando. Primeiro, que a gente é o segundo lugar em tempo de utilização diário das redes sociais, né? E é o terceiro maior mercado de Netflix no mundo. Dentre outros dados que temos aqui, a gente, em relação ao mundo, a gente passa mais 35% do tempo navegando na rede móvel. A gente tem o uso da rede social 55% a mais do que o restante do mundo. A gente é usuário de WhatsApp 56%, enquanto o mundo é 38%. E o Netflix, que eu já mencionei. Então, a gente está preparado, né? A sociedade está preparada. Na verdade, ela clama por isso. A gente não está conseguindo responder à altura. E aí, para dar um exemplo, né, como o Brasil é altamente digital e, no final das contas, as obrigações do setor de telecom ainda estão bastante analógicas, a gente pegou um ponto que não é do setor todo, e aí eu deixei a parte da conta em papel, como o Cadu colocou, que afeta todos. Aqui eu peguei o ponto de atendimento pessoal, tá? Que também, na nossa visão, como eu falei, a agência bancária está reduzindo, está tirando agências. E os Correios estão fechando a agência o tempo todo, né? E a gente continua com obrigações de acesso, de ter ponto de atendimento presencial. E alguns pontos importantes. 60% dos acessos da Oi estão em municípios com menos de 500 acessos. Tá? E, ainda assim, eu tenho a obrigatoriedade de colocar um ponto de atendimento pessoal ali.
E, ainda por cima, de todos esses pontos de atendimento pessoal, eu só tive atendimento efetivamente realizado em 11% desses pontos. Então, o que significa a Oi tem 3.934 postos de atendimento pessoal com os Correios, em parceria com os Correios. Só que 11% apenas realizaram atendimento em 2017. O restante é custo, somente custo, sem nenhum benefício para a sociedade. E um outro dado, que não está aqui, mas é que a média, o que significa a média de atendimentos que nós temos é de 4 atendimentos, para aqueles que tiveram atendimento. Então, dos 11%, só tiveram 4, em média, atendimentos. Ou seja, a gente realmente precisa evoluir, a gente precisa mudar, né? E aí, qual é o ponto, né? A gente entende que essas obrigações, de modo geral, ali foi só um exemplo, elas estão inteiramente desalinhadas com a realidade do setor. E isso gera um grande problema, porque uma micro-regulamentação tão pesada e tão onerosa que é um fato que o que está acontecendo eu não consigo acompanhar, isso gera multas, sanções, como a gente estava colocando, só que isso não é efetivo, isso só gasta energia. A gente gasta energia em se defender, em vez de gastar energia em fazer as coisas funcionarem. No final das contas, a arrecadação dessas multas está aí, a gente colocou os dados, em patamares muito baixos, ou seja, a energia está, de fato, nas disputas. Mas eu gostaria de enaltecer uma evolução que a Anatel está trazendo, que é a fiscalização regulatória, que é um movimento diferente desse movimento cíclico de fiscalização, sanção, obrigações anacrônicas e volta tudo para a origem. A fiscalização regulatória, ela elegeu alguns temas, e já estamos no segundo ciclo, mas ela começou elegendo alguns temas que estavam dando algum ruído com os consumidores, né? Ou seja, eles estavam reclamando muito no sistema Focus da Anatel, e foram eleitos alguns temas, acho que começamos com SVA, pelo menos na Oi, e foi um sucesso. O que aconteceu? A gente fez um plano conjunto, o que seria realmente a regulação responsiva que a gente estava falando antes, fizemos um plano em conjunto, foi muito menos se preocupando, a Anatel se preocupou menos com como a gente deveria fazer, mas sim o que a gente deveria fazer, aonde a gente deveria chegar, mas sem dizer para a empresa como a gente tem que fazer aquilo. O importante era que a gente conseguisse eliminar o desconforto e as reclamações dos clientes. E é isso que aconteceu. Cada empresa fez o seu plano, dentro dos sistemas que tem, dentro da estrutura que tem, e isso foi alcançado. Já estamos agora também no segundo plano que foi aprovado, que é a questão das reabertas no sistema Focus, mas, infelizmente, isso ainda está sendo muito pontual. A gente está falando de temas ainda pontuais. Mas é uma boa experiência que a gente gostaria que fosse retroalimentada para a Anatel como um todo e que a gente buscasse que a fiscalização regulatória ela fosse um alimento para que pudéssemos seguir adiante com esse viés, e não mais o viés de obrigações tão detalhadas e que se tornam anacrônicas, porque são tantas obrigações que, para até evoluir com elas, demora tempo. Quando a gente vê o cronograma que a Anatel tem a cumprir na agenda regulatória, ele é pesadíssimo, mas porque é muito regulamento, é muita obrigação, é muita coisa a corrigir. Então, acho que a gente, nesse momento, o menos é mais, eu tenho certeza que, com isso, a gente conseguiria, sim, dar uma resposta extremamente mais satisfatória para a sociedade. Bem, e também queria, não está aqui, mas dizer que a tomada de subsídios do RGC ele já veio com um viés bastante diferente dos regulamentos anteriores. Eu acho que ele já vem com cenários, com possibilidade, de fato, de desregular um pouco, que é uma coisa que se fala há muitos anos, mas que, infelizmente, a gente não vem conseguindo, né? A gente, toda vez que se depara com regulamento, é contribuição de toda a ordem, e sempre fica a tentação de botar mais um artigo, mais uma obrigação para tentar resolver um problema que alguém aponta, quando não é esse, provavelmente, o caminho. Então, essa era a contribuição da Oi. Eu agradeço e estamos à disposição agora aqui na mesa. Obrigada. Contribuição.
Nós vamos passar a palavra agora para o Eduardo Tude, presidente da Teleco. Boa tarde a todos, né? Também queria agradecer aí, na pessoa do Francisco, o convite aí do Cindy para participar aí desse debate, né? Bom, a gente teve aqui e pôde observar, né, o trabalho que tanto o Ministério como a Anatel fazem, né? Um trabalho regulatório sério, né? No caso da Anatel Agenda, as 64 iniciativas, a gente sabe que por trás de cada iniciativa existe uma necessidade, existe vamos dizer assim, uma razão para ela, né? Mas a gente vê também os problemas que tanto o Cadu como a Adriana colocaram, né? E a minha abordagem é diferente, né? O que eu me propus foi, nessa agenda regulatória imensa, né, desse monte de itens, né, a gente ir para o que seria aí a proposta de quais são as prioridades reais, ou seja, o que está mais batendo aí. E a minha apresentação são 2 slides com uma lista de coisas que eu acho importante, né. E aí, não poderia deixar de ser, né? A gente viu aí no painel Telebrasil, a primeira questão é a questão das concessionárias de telefonia fixa, né? A Adriana colocou aí o peso que a Oi carrega, né, como maior concessionária, né? E que hoje, a gente viu aí nos debates, a gente acabou apostando tudo no PLC, né, que permitiria essa migração. Eu lembro que, há uns 3 anos atrás, a gente discutia, né, qual era o melhor caminho para resolver, né? Uns achavam que era ir para o Congresso, os outros achavam que podia se resolver muita coisa na regulamentação, né? E acabou se optando pelo caminho do Congresso, que eu acho que foi o caminho correto, porque daria mais segurança jurídica, né? Mas esse caminho encontrou uma barreira, né? O processo correu rapidamente e agora estamos há quase aí 2 anos parados. Eu acho que está na hora de se buscar alternativas para andar, mesmo continuando a briga no Senado, etc., e tal, pela aprovação do PL, né? Eu acho que a gente já ficou muito tempo parado. E existem coisas que podem ser feitas, né? Se a gente for olhar, eu coloquei 2 ali, né? A primeira, a avaliação dos bens reversíveis. Por que é importante? Você pega a questão da Oi, né? Sem dúvida, é fundamental para os investidores na Oi terem uma visão do tamanho desse buraco, né? E enquanto a gente espera o PL para depois fazer uma avaliação, a gente está jogando para mais longe uma questão que vai ter que ser enfrentada. Então, na minha visão, a avaliação dos bens reversíveis ela já poderia começar a ser feita dentro do que está colocado aí, né? A gente sabe que é um trabalho longo, a proposta aí das consultorias de levantar. Eu acho que é algo que contribuiria, a gente ganharia tempo se fosse feito antes. O outro ponto é a questão do PGMU, né? A gente está aí atrasado 3 anos, né, na renovação dos contratos de concessão, esperando aí o PLC, né? Eu acho que a gente podia muito bem fazer o que já se fez no passado, a troca de metas, né? Por que a gente não troca novamente essas metas aí, como a questão que a Adriana levantou dos postos de atendimento, das orelhões que não são utilizados, por investimentos em backhaul de fibra? Já foi feito no passado, por que não fazemos de novo agora, esse ano, né? O caminho já está pavimentado. Então, a gente começa a diminuir essa carga, mesmo antes do PLC ou alguma coisa ser aprovada. Então, eu acho que isso são prioridades aí
e que, apesar do caminho do PLC, que a gente tem que continuar perseguindo, eu acho que algumas coisas a gente poderia começar com um plano B para poder agilizar. E eu colocaria esses 2 pontos, né? Mas, obviamente, a gente pode aí pensar e ver outros mais, né? O segundo ponto de prioridade, né, é sempre espectro, né? Eu lembro, né, no início do ano, lá em Barcelona, né, o presidente lá do FCC, ele colocou, quais são as suas prioridades? Ele colocou 3, né? Na verdade, ele é o seguinte: o meu papel é fazer com que as telecomunicações avancem. Então, a primeira é espectro. Eu tenho que arrumar espectro para que o 5G venha, para que a coisa aconteça. Segundo, ele colocou uma questão que depois eu vou falar, que é a questão das autorizações aí municipais para você implantar as redes. Quer dizer, ele colocou isso como as suas 2 prioridades. Eu acho que ninguém tem dúvida que o 3,5G é o espectro para o 5G e que tem que se trabalhar nele para ele ser liberado. Agora, o problema, que eu acho que aí tem que ser visto com cuidado, né, é a questão da licitação, porque a gente sabe que se fala em licitar a frequência, né, aí os olhinhos lá da fazenda brilham, né, e a corrida para fazer o mais rápido possível e pegar o dinheiro todo, né. Então, acho que cabe aí, de um lado, avançar tecnicamente, resolver os problemas de interferência e ter essa licitação pronta. De outro, tem que haver uma negociação e até um timing que garanta que não aconteça o que aconteceu com o leilão de 700 mega, onde todo o dinheiro foi para a fazenda, né? Então, acho que tem que haver aí realmente uma conversão de boa parte do que vai ser pago pela licença em metas, né? Aí a gente sabe já demais colocar distritos, expandir 4G para os outros municípios, né? As metas estão aí colocadas e é importante que esse time, né, que idealmente essa licitação acontecesse aí lá para o final do ano que vem, né, um casamento de que pagamento só em 2020, então talvez aí fique mais fácil a gente conseguir evitar que esse dinheiro vá a parar todo na Receita, né? Bom, existem outros temas aí importantes, né, dentro do espectro, como a questão dos caps, seção de uso, a questão do uso do espectro. A gente tem quando se licita uma frequência nacional, na verdade, a gente tem um monte de lugares no Brasil, né, fora dos grandes centros, que essa frequência não está sendo usada. E que, se houvesse uma liberdade aí, a própria operadora poderia estar cedendo a terceiros para outros usos, né? Então, é fundamental aí essa flexibilização do uso do espectro. O terceiro ponto vai muito dentro do que a Adriana colocou, que ou a gente pode chamar aí de regulação responsiva, ou abordagem de toque leve, né, como também se fala, né, em que é preciso realmente diminuir essa carga regulatória, né? E a gente vê, por exemplo, a questão do regulamento da qualidade, que ainda veio com uma carga muito pesada, né? Acho que a gente não vai agora discutir aqui, mas a gente vê que em certas coisas ela ficou mais pesada do que a atual, que todo mundo concorda que não funciona, que como é que se diz, um quebra-cabeça de iniciativas que não se juntam, né? Mas, apesar de ter elementos muito positivos na regulamentação proposta, a gente vê ainda uma regulamentação detalhista, com a carga pesada, né? Inclusive nas pequenas prestadoras, né? Então, aí é um outro ponto. Eu acho que é preciso tirar essa carga das prestadoras menores, né? E é claro que, se a gente fala de SCM, 50 mil acessos até é um número razoável, mas se você fala de MVNO, 50 mil não é nada, né?
Então, é importante que no caso do MVNO, o Brasil ele 0,1% dos acessos são de MVNO no Brasil, enquanto no mundo você tem países que é 30%, 40%. Por quê? Porque no MVNO no Brasil ele tem a carga de uma operadora normal. É uma carga assim regulatória muito alta, que precisaria ser diminuída. A questão do IoT, a mesma coisa, né? Acho que o item prioritário do IoT, eu fico feliz de ver que há uma convergência, né? E a ideia seria que saísse todo mundo falando, como o próprio conselheiro Leonardo falou lá, se não zerar o Fistel do IoT, o IoT no Brasil não vai andar, né? Eu acho que isso aí é algo que está claro. E é importante que a gente repita que essa posição da Anatel fique clara, né, para tudo. E nós estamos falando de uma receita que não existe. Quer dizer, do ponto de vista da colocação lá do Ministério do Planejamento, a gente não está, né, dando exoneração, porque a gente está tirando uma receita que não existe ainda, né? Bom, existem... Eu já falei da questão da autorização para implantação de herbes e redes, né, que eu acho que a Anatel, sim, deveria ter uma postura mais ativa nessa questão, né? Existe toda uma obrigação da Anatel com relação a essa parte de radiação, etc. e tal, que ela precisaria deixar mais explícito para as prefeituras que isso é obrigação dela, porque a gente vai nas prefeituras e ainda encontra muita legislação, muita gente dizendo que não, eu tenho que fazer isso porque é minha responsabilidade, porque não sei o quê, e a gente fala, não, isso é responsabilidade da Anatel, a Anatel está preparada para isso, a Anatel cobra para isso, não sei o quê. Então, era importante que a Anatel tivesse uma postura de apoiar isso, né? De ir lá também e colocar, ó, isso é minha, chamar para ela essa responsabilidade. Bom, existem outros temas aí, né? Meu tempo está acabando, né? Obviamente, a questão do compartilhamento e uma questão, né, que talvez não seja urgente, mas como tudo no Brasil demora muito, quando a gente vai mexer com lei, etc., que é a questão do SEAC, né? Da questão do conteúdo, porque, sem dúvida, a gente tem um modelo aí de separação de TV por assinatura de conteúdo que está na contramão das tendências mundiais, né? Então, acho que isso aí é um ponto que vai ter que ser revisto e que a gente sabe que vai dar trabalho para ser revisto. Então, em linhas gerais, para mim, seriam esses os pontos principais aí que a gente deveria abordar. Obrigado. Obrigado, Eduardo Tude, pela sua contribuição. Nós temos agora um tempo bastante razoável para que a gente possa debater a respeito dos temas, muito importante para o setor de telecomunicações, a agenda setorial, como eu falei no início, ela é o norte para a ação de todos os players do ecossistema de telecomunicações e do ecossistema digital que está por surgir, como foi colocado aqui. Eu acho que a gente deveria aproveitar essa oportunidade para debater temas que realmente são importantes para a agenda regulatória do setor e que são muito importantes para os players que fazem parte do ecossistema. Bom, a palavra está aberta. Ricardo. Boa tarde. Aproveitando o gancho do que o Túlio falou, a minha pergunta vai para o Nilo Pasquale, nessa questão que foi citada do licenciamento, dos licenciamentos municipais. Isso foi comentado nas apresentações dos presidentes, até na apresentação do próprio VP da RAU, e hoje ele também citou. Isso não é uma situação exclusiva nossa aqui do país, mas isso tem agravado e onerado demais as empresas, né? Até a gente tratou desse assunto ontem anteontem na nossa sessão temática. Então, aí pergunto para o Nilo, dentro do planejamento regulatório, né, talvez naquela questão de licenciamento de estações, enfim, de que maneira a Anatel está enxergando isso, de que maneira ela poderia
encaminhar essa demanda de licenciamento, os licenciamentos municipais que têm atrasado aí a implantação de infraestrutura. No que se refere à regulamentação em si, a Anatel já fez o que lhe cabe com relação à lei das antenas e à lei de RNI. Né? A última regulamentação que saiu sobre compartilhamento abarcou todas essas questões do que seria o aspecto formal regulamentar. Bom, eu passo o seguinte, né? Isso foi feito, a gente ainda tem muita legislação municipal, até estadual em alguns casos, que bate um pouco de frente com o que a lei das antenas tratou. Cabe um esforço muito grande do setor para tentar rever isso também. A Anatel ela está em todos os estados, mas nós somos, ao todo, 1.500 servidores. Né? E metade disso está espalhado pelo Brasil, mas para atividades fiscalizatórias, outros tipos de coisa. Então, a gente não tem perna para ir em todo o município tentar convencer cada um de mudar essa legislação. Mas, pois esse é o problema. A gente tem muita coisa para fazer e pouca gente para tentar conseguir fazer tudo isso. Mas o que a gente tem feito? A nossa assessoria de relações institucionais ela tem já há um tempo recebido parlamentares, prefeitos, para tentar esclarecer um pouco esses pontos também. Muitos chegam desconhecendo completamente as regras, né, de como é que deveria funcionar isso. Muitos chegam com boa vontade de querer fazer e não falta um pouco da expertise técnica, inclusive, para poder fazer alguma coisa a respeito. E a gente tenta se colocar à disposição para isso. A gente está tentando agora construir o que seria uma espécie de boas práticas com relação a licenciamento, ou tentar explicar aos municípios o que eles têm que fazer com relação a isso. Né, tem um item que parece que passa meio despercebido pelos municípios. A lei das antenas trouxe uma obrigação para aqueles acima de 300 mil habitantes. Eles têm que criar um comitê dentro do seu município para fazer a avaliação de licenciamento. E a grande maioria deles não sabe. Eu tive notícia só de acho que de Campinas, que criou. Mas a gente tem muito mais municípios. Bom, enfim, pelo menos ele sabe que existe e tentou fazer alguma coisa. Isso já é um grande passo, né? Mas temos muito mais municípios com acima de 300 mil habitantes do que só um. E eu não vejo muito desse movimento nos demais. Sempre que a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso, a gente aponta essas coisas. A gente sentiu, por várias conversas ao longo do tempo, que tem um desconhecimento muito grande sobre o que é preciso fazer. Eles têm dificuldade, inclusive, de como é que eu crio isso? O que eu faço? Tudo bem, eu tenho que criar um comitê, mas ele é para fazer o quê? Quem que eu coloco nele? Como é que trata essas coisas? São questões legítimas, não era uma função que eles tinham que fazer até então. Bom, a falta de conhecimento é natural. Buscar a agência para tentar algum esclarecimento é perfeitamente possível. A gente tenta ajudar no máximo que der. Então, acho que o caminho é um pouco nesse sentido. A gente não vai conseguir fazer aquele trabalho de formiguinha, né, de ir em todos os municípios, tentar vencer todos os obstáculos, mas no que a gente conseguir fazer, a gente vai tentar. A gente está tentando construir o que seria um manualzinho para tentar torná-lo mais público, tentar disseminar isso um pouco mais também. Essa é a linha que a gente está seguindo. Bom, Sérgio Kern, depois o Gamaschi. Obrigado. É Sérgio Kern, do Cinti Telebrasil. Eu gostaria de perguntar ao Nilo, com uma certa frequência, as outorgadas da Anatel têm necessidade de incluir algum assunto na agenda regulatória, e todas as vezes que a gente tentou, a gente não conseguiu, né? Eu entendo o lado da Anatel, de que a agenda está estabelecida, que os prazos são complicados, mas eu não vejo assim nenhuma flexibilidade, né? Apesar de ter um rito lá que eu imagino que exista, tá certo? Não existe nenhuma flexibilidade que tem permitido. Às vezes são questões bem pontuais e não vão demandar muita discussão e tal. Então eu queria entender um pouquinho melhor essa questão. Ok, obrigado pela pergunta, Sérgio. Como é que funciona o processo de construção da agenda? A gente colaciona todas as demandas que chegam ao longo do tempo para a construção da agenda do biênio seguinte. Então,
tudo que chegou de demandas para alteração de agenda, no ano passado, foram analisadas no processo de revisão dela que aconteceu no começo do ano. Então, não cabe a mim decidir o que entra, né? É uma decisão do conselho diretor, o que deveria entrar, o que não deveria. E é sempre aquela avaliação de uma agenda de 64 itens, colocar mais um, você vai tirar outro? Ou vai para 65 agora? Quem que vai fazer esse item agora? Qual que não vai ser feito ou qual que vai atrasar? No fim das contas, a força de trabalho para fazer isso é a mesma. Então, para entrar deveria, em princípio, sair por mais simples que ele possa parecer, qualquer mudança regulamentar envolve um trâmite complexo. Necessariamente você vai alocar uma equipe, necessariamente você vai ter que fazer um debate público a respeito, por mais simples que seja. Então, não é que as demandas que chegam na agência são ignoradas, de forma alguma. Tudo isso é colacionado para a revisão da agenda, periodicamente. Né? A não ser que apareça um item que seja altamente urgente, e aí quem determina a urgência é o próprio conselho diretor, né? Pode-se subir nesse meio do caminho um pedido para alteração de agenda em função de algum item que seja urgente. Não aconteceu ainda. A gente está nesse processo de construção de agenda desde 2015. Né? A primeira foi 15 e 16, agora estamos na 17 e 18, a próxima é 19 e 20. Nunca aconteceu de ter um item que seja urgente. O que já aconteceu várias vezes recebemos uma série de pedidos, e aí não é só do setor, a gente tem pedidos de regulamentar isso, regulamentar aquilo, vindo dos mais diversos lugares, do Ministério Público, de vários lugares pedem demandas para a Anatel regulamentar algo ou tratar algo na sua regulamentação. Tudo isso a gente colaciona para a construção da agenda seguinte. Isso entra dentro das diretrizes de plano estratégico e plano operacional, a gente tenta alocar onde que a temática se encaixa e faz uma proposição do que deveria ser acatado ou não e o prazo para se fazer. Então, existe esse processo para nos dar também capacidade de planejamento. Né? Assim que a agenda regulatória é publicada, lá em começo de 2017, a área da agência responsável por isso, a regulamentação, começa a alocar o seu pessoal e começa a dividir equipes e ver quando que as coisas vão ser possíveis de serem feitas. Né? É o processo de planejamento, de execução de projeto. Não tem jeito, a gente tem recurso limitado, a gente tem que alocar todo mundo. Nosso objetivo sempre é cumprir a agenda integralmente. Né? Mas não quer dizer que a gente vai conseguir, mas é o nosso objetivo final. Né? Não podemos já de largada imaginar que a gente vai deixar de cumprir alguma coisa. Mas qualquer demanda que vai chegar, ela vai ser contemplada. Ela pode não entrar na agenda imediatamente, ela pode entrar numa agenda futura. Para a próxima agenda, a gente tem já umas 10 ou 15 itens diferentes de solicitações externas, de temáticas a serem tratadas na agenda regulatória do próximo biênio. Então, o processo existe. Não pode ser que a gente não inclua de imediato temas por conta de todas essas questões de planejamento interno da agência mesmo, mas ela vai ser contemplada em algum momento. Tá? Obrigado. Obrigado, Nilo. Gamarski. Boa tarde, José Gamarski. Durante esse painel, a gente foi bastante tratado o assunto 5G, IoT. Eu queria colocar um assunto, tanto dentro da agenda regulatória como das políticas públicas, um assunto que eu não estou vendo ser suficientemente tratado e que eu acho fundamental se nós quisermos ter o 5G comercial em 2020, é o assunto backhaul e fronthaul. A gente sabe que a quantidade de sites, para que a gente consiga ter uma rede, vamos dizer assim, razoável, funcionando para essas tecnologias, vai demandar uma quantidade muito maior de sites do que se tem hoje. No assunto 5G, se discute bastante a questão do espectro, realmente matéria-prima fundamental, mas eu diria até que está um assunto bastante claro para todo mundo, quais são as faixas que estão aí disponíveis. Essa questão também colocada pelo Ricardo, importantíssima, que é a questão de disponibilidade de sites. Sem sites não tem rede móvel, mas eu não estou vendo ser tratado, tanto do ponto de vista de regulatório, como do ponto de vista de política pública,
essa questão da capacidade de transmissão para dar fluidez para essa rede de acesso que a gente está se prevendo montar. Então, eu queria saber, tanto da Anatel como do MCTIC, e talvez ser comentado também pelas operadoras que estão aqui, o que se pode fazer para se colocar mais claro dentro dessa política e dentro do regulamento, como é que se vai atuar para melhorar, para se dar uma estrada para a Ferrari andar. Eu faço essa analogia. Não adianta ter uma Ferrari na garagem sem uma estrada. Isso a gente já vem vendo desde o 3G, 4G, o serviço, sei lá, podia estar melhor. A gente podia ter melhor qualidade se conseguisse entregar na ponta a capacidade necessária. Então, eu queria saber o que se pode fazer. Eu acho que isso não tem como ficar na mão das operadoras, dizer para as operadoras se virem, que o filho é teu, não dá. Eu acho que isso aí tem que ser um esforço conjunto de todo o ecossistema para que a gente dê essa capacidade para trafegar toda essa capacidade que vai ser necessária. Então, eu queria um comentário, o que se pode fazer, né, para... Bom, Nilo, aí com a palavra, o Arthur. Vou começar aqui, aí o Nilo fecha com chave de ouro aí o comentário. Vou jogar os bombinhos para cá e ele resolve. Mas, assim, a pergunta fundamental o poder público, o que o poder público pode fazer num setor que é privatizado, nesse caso, é tentar remover as barreiras que existem para isso, né? E as barreiras que estão mais à mão. A gente não vai conseguir mexer em variáveis macroeconômicas para aumentar a atratividade do investimento backhaul. Mas o que a gente consegue fazer, por exemplo, com um apoio muito grande do setor, viabilizar ou dar apoio para a sanção da Lei das Antenas, que aconteceu em 2015, e tentar fazer ela ser cumprida, que é o desafio, a partir do momento que ela foi sancionada. E a gente fala Lei das Antenas, mas ela não é só lei de antenas, é uma lei de infraestrutura e telecomunicações de maneira geral, que prevê, por exemplo, que o poder público não pode cobrar pelo direito de passagem de implantação de infraestrutura. Então, assim, quando você instala, né, uma infraestrutura na margem de uma rodovia federal, não concedida, pelo menos, essa cobrança não pode ocorrer. Quando você faz isso no solo municipal, essa cobrança não pode ocorrer. Todo mundo cobra, ou quase todo mundo cobra. Tá? O DENIT cobra. Tá? Já conversei com o DENIT, já mostrei a lei, o Procurador-Geral Federal já assinou um despacho dizendo que não é para cobrar, o DENIT continua cobrando. Porque o DENIT tem medo, o diretor-geral do DENIT tem o receio, que no lugar dele faria a mesma coisa, de que alguém, no futuro, leia essa lei de maneira um pouco diferente e diga que ele deveria sim continuar cobrando. E aí quem responde é ele, com o patrimônio dele, seja para o Ministério Público Federal, seja para o Tribunal de Contas da União, seja para quem quer que seja. Então, a gente tem esses desafios adicionais de fazer cumprir a Lei das Antenas, mas é uma lei que foi desenhada para isso. Como é que a gente pode aprimorar a Lei das Antenas? Tem um aspecto que ficou mal resolvido no processo legislativo e acabou sendo vetado da lei, que é o que se chamava de silêncio positivo, ou a autorização tácita, quer dizer, passado um prazo de 60 dias, sem que o município fale nada sobre um pedido de licenciamento, isso está autorizado, né? Tinha essa previsão original, no processo legislativo isso foi mudado, o texto ficou ruim e teve que ser vetado. Nos Estados Unidos, isso foi feito, esse silêncio positivo, né, que eles chamam de Deemed Granted Rule, lá, esse silêncio positivo foi feito por um ato da FCC. Então, a FCC, interpretando a legislação federal, né, o Telecommunications Act, que não tem nada específico sobre isso, eles disseram, olha, passados 60 dias, o prazo o mesmo, inclusive, passados 60 dias sem que o município tenha falado nada, o county lá não tenha falado nada, a gente considera que, do ponto de vista da política de telecomunicações federal, que não há óbitos para a instalação da infraestrutura. Isso pode ser feito no Brasil, não precisa ser por lei, isso pode ser um decreto, isso pode ser um ato da Anatel, a gente tem que debater a melhor forma de fazer isso. É a maneira que eu enxergo, de curto prazo, que a gente pode melhorar
a lei das antenas, mas a barreira da cobrança de passagem é difícil você vencer a inércia dos municípios. Bom, deixa eu só complementar rapidinho, então. Eu acho que as dificuldades estão nessa parte de licenciamento mesmo, acho que o Arthur falou muito bem o que são as questões. Não vai caber ao poder público construir a estrada, né? Vai caber ao poder público dar os meios para que ela seja construída. E é essencialmente isso. A lei das antenas, se apostava muito nela, ela saiu bastante boa, no fim das contas, apesar de ter essas questões que o Arthur comentou bem, no geral, ela ajuda muito o setor nesse sentido. É um problema de cumprimento, no fim das contas, né, de seguir, de fato, as diretrizes e o espírito pelo qual ela foi criada. Então, eu já vi algumas minutas de projetos de lei municipais que são muito boas, já tentando trazer esse espírito que a lei federal trouxe. Mas, de novo, a gente está falando de 5.570 municípios. Até a gente chegar lá, isso vai provavelmente demorar um pouco, infelizmente. Né, você tem toda aquela previsão lá das antenas de infraestrutura de pequeno porte, né, aquelas redes de pequeno porte, a ideia ali era se tornar aquilo quase que um não licenciamento. Era para ser algo incrivelmente simples. Pensando no 5G, usando faixas milimétricas, você vai estar falando de equipamentos muito pequenos e um muito próximo do outro. Então, não dá para pensar que você vai fazer um processo de licenciamento como você faz uma ERB hoje para 40 equipamentos que vão cobrir exatamente a mesma área que uma ERB hoje faz. E tiver que fazer de um em um, isso vai tornar um processo custoso, tanto para a operadora quanto para o próprio município. Então, algum procedimento célere ou mais inteligente para que isso aconteça vai ter que ser implementado. A gente tem, especificamente a minha área lá de regulamentação, tem ajudado o GDF na construção deles, da lei das antenas aqui para o GDF. E foi, inclusive, eles pediram o nosso apoio para ajudar nessa discussão, e eles fizeram um grupo de trabalho para fazer toda essa discussão. Então, foi uma coisa muito positiva. Eu não sei em que pé está isso hoje, mas a gente chegou-se num termo muito bom com o que estava sendo construído ali, à luz do que a lei das antenas traz. É um tipo de exemplo positivo que a gente quer colocar nesse manual de boas práticas também, de como o município deveria abordar a questão. Conversar com os atores, tentar achar uma coisa mais simples e mais fácil de gerir. Então, acho que o caminho passa por aí. Ok, obrigado, Nilo. Eu vou verificar agora com a Cardu, aqui o Carlos Eduardo e a Adriana, se querem fazer algumas considerações sobre a questão colocada pelo Gamaschi. Te agradeço o comentário e eu vou receber ele muito mais como feedback, no sentido de que é preciso que eu ajuste a nossa narrativa, o nosso discurso. Porque, de fato, se nós olharmos para os 4 pilares que eu explorei, se a gente olha na questão do diagnóstico, no PERT, o PERT traz informações, eu diria até assustadoras, acerca da carência de backhaul no Brasil. Talvez seja o principal elemento que precisamos trabalhar a partir do PERT. Quando a gente vai para o pilar de recursos, todos os outputs que esperemos que os recursos advindos da promulgação do PLC 79, dos fundos setoriais e do próprio STAX, que sim, o backhaul seja contemplado como o principal destinador dos investimentos desse dinheiro novo que está sendo chamado com relação a isso. Se a gente olha o compartilhamento, também é uma questão principiológica que a TIM tem defendido desde o início, quando começou-se a falar desse novo dinheiro, a gente tem colocado que o compartilhamento, em especial do backhaul, ou seja, constrói-se uma única infraestrutura de caráter setorial, de caráter social, e as empresas competem na ponta. Isso tem sido parte do nosso entendimento sobre o tema. O único pilar que vai ficar faltando é justamente o espectro, mas o espectro é justamente o principal beneficiado, uma vez que os outros 3 pilares sejam, de alguma forma, contemplados. Então, te agradeço o feedback, vamos trabalhar dentro de casa para que o termo backhaul, o termo de infraestrutura de transporte de longa distância, faça parte do nosso discurso. Obrigado. Obrigado, Carlos Eduardo. Tem alguma consideração, Adriana? Bem, reforço que foi colocado por todos, e, de fato, também não adianta ter antena sem ter o backhaul, ou seja, a rede é uma estrada única no final, né? E o PERT, de fato, responde na verdade, ele nos preocupa, mas, ao mesmo tempo, ele traz um diagnóstico do que precisa ser feito. E, por outro lado, você mesmo, na pergunta, você já colocou que não dá para botar isso também na conta
das empresas, né? A gente sabe dos desafios, as empresas vêm investindo muito, isso também vem sendo colocado durante todo o painel Telebrasil. Os investimentos poderiam ser maiores, mas eles também são bastante relevantes, mas existe uma limitação. A gente precisa, de fato, avançar com outras fontes de financiamento para que a gente possa evoluir. É como é feito, inclusive, em todos os outros países, né? A gente precisa evoluir com as redes. Se a gente quer acelerar, a gente precisa de um esforço conjunto. Se a gente quer ir no ritmo que nós estamos, aí é aguardar aí alguns anos para que a coisa realmente funcione. Então, é um esforço conjunto, e eu acredito que as empresas sozinhas não têm como fazer esse trabalho. Acho que o governo tem que dar as condições mínimas para que as redes realmente se acelerem na sua construção. Sim, nesses 2 ou 3 dias aqui de conversa, a gente viu principalmente os problemas do setor, né? São problemas setoriais que vão continuar aí por um bom tempo, né? E todos esses problemas eles começam, quer dizer, um deles, né? Vamos dizer assim, vamos colocar sob essa forma, do que a gente pode melhorar mais proximamente, que eu acho que a Adriana, a Oi, levantou de uma forma bastante interessante, né? Pelo menos eu não tinha ainda percebido dessa. É muito claro, mas vocês conseguiram colocar de uma forma bastante estruturada, né? As questões que mais pegam no setor, né? Acho que o Túlio também teve essa contribuição de priorizar esses temas mais importantes. O que a gente queria era voltar a pergunta novamente para a Anatel. Né, Nilo? Desculpa, você já deve estar um pouco cansado, mas a gente acha que a pergunta é: qual a probabilidade, qual a possibilidade das questões que foram colocadas aqui, no caso pela Oi, né? Acho que a TIM também tentou dar uma abordagem bastante estruturante do setor. É válido só pegar um dos pontos que a TIM levantou, essa questão da regulamentação, que ela permeia tudo, né? Então, nós temos regulamentos que eles vão de cabo a rabo, né? Então, se você consegue resolver um problema desse, você consegue resolver vários problemas, né? Ao invés de nós termos 60 itens, nós podíamos ter, sei lá, 10 itens ou 15 itens na linha que foi colocado. A gente queria saber qual a possibilidade da Anatel, não é rever, né? Porque, aliás, a obrigação desse trabalho, da atualização regulatória, é anual, né? Então, você tem que fazer isso sempre, né? Mas de colocá-la de uma forma mais estruturante, de tal forma que você, às vezes, pegando um tema ou um ponto importante, você consiga realmente diminuir essa barreira, porque nós, aliás, aqui nós só falamos sobre o futuro bonito e as barreiras, né? Não falamos mais sobre nada. Esse seminário é assim, 2 palavras, né? Nós vimos a um futuro legal, 5G e tal. E as barreiras, né? E aí você pega o cenário que nós estamos hoje, né? Da questão fiscal do governo, o problema de você querer discutir a questão da tributação e ver que bate na trave, né? Sempre, né? Então, a gente queria saber da possibilidade da Anatel, que eu acho que essa é uma possibilidade concreta, né, de fazer essa simplificação. Como é que você pensa em encaminhar essas coisas dentro da agência? Bom, a agenda, eu espero que, com o tempo, ela se torne curta, né? Eu gostaria de ter uma agenda de 10 itens, e não de 64. A questão, acho que o que a gente percebe nessa discussão, desde que reestruturou em 2013, quando se criou uma área única de regulamentação na agência, até então era tudo pulverizado entre as diferentes superintendências, né? Então, a regulamentação ela é um pouco conflituosa entre serviços. E desde que reestruturou, a gente está num esforço muito grande de tentar trazer coerência e coesão para isso, né? Muito nessa linha de simplificação regulatória e de coerência regulatória. Tem muita coisa para fazer, né? A gente está falando de 20 anos de regulação numa modelagem por serviço, e que só agora, nos últimos anos, que a gente começou a atacar esse processo olhando por temática. Então, já seria até bom pegar um ponto que não sei se foi a Adriana que comentou na apresentação dela. A agenda regulatória ela não é por regulamento, ela é por tema. Muitos dos temas ali têm uma regulamentação por trás já, mas vários deles têm várias regulamentações por trás dele. Né? Se você pegar, por exemplo, a temática qualidade, temos 6 regulamentos hoje sobre qualidade. Mas ele é um item na agenda regulatória.
incrivelmente estruturante. Outro item estruturante é o processo de outorga e licenciamento. Ele ainda não foi para consulta pública, o que é uma pena, mas dentro dele tem uma discussão que revoga praticamente 8 regulamentos. Toda essa parte de outorga e licenciamento que está completamente pulverizada e faz toda a discussão e tenta simplificar esse processo, está dentro dele. Ele não é um regulamento só. Ele trata de várias coisas. Isso é intencional. Até no começo da construção da agenda regulatória, na primeira, isso foi um debate grande internamente à agência. Como é que a gente dá o nome para as coisas? Porque o viés não poderia parecer que a gente está simplesmente listando um monte de regulamento que a gente vai rever. A gente tem que começar a colocar essa lógica de convergência de serviços e convergência das temáticas. Né, os serviços hoje eles são prestados numa plataforma única praticamente, né, com diferenças de rede de acesso para móvel fixo praticamente, porque o fixo todas as suas formas é quase do mesmo jeito, e você tinha uma série de regulamentos apontando para serviços distintos com regras distintas. A qualidade dá um exemplo claro com relação a isso na parte, por exemplo, de atendimento presencial. Né, se você chega na loja para falar de celular, você pode ficar sentado na cadeira 30 minutos, mas se for para falar de TV, você só pode ficar 20. Mas é a mesma loja, com as mesmas pessoas, atendendo as mesmas coisas. Quer dizer, o cidadão não vai entender isso. Como assim? Então, eu tenho que primeiro, na entrada, já dizer o que eu quero para a prestadora te jogar na fila de 30 ou de 20. São umas coisas assim, não faz sentido. Existe isso hoje por uma questão histórica, de como era estruturado o setor. Rede de TV a cabo era para fazer TV só, a rede do STFC era para fazer só STFC, a rede móvel era só para móvel. O próprio mercado foi juntando tudo isso, se consolidando, tornando ofertas conjuntas, então, tentando tornar isso mais fácil para o consumidor. A regulamentação não acompanhou ao mesmo passo. É o que a gente está tentando fazer agora, então, necessariamente, vai ter muito item na agenda. À medida que a gente for limpando essas grandes temáticas, minha perspectiva é que as próximas agendas sejam muito menores. Eu gostaria de estar trabalhando apenas com as questões estruturantes do setor, mas a gente tem muito detalhe na regulamentação para se tratar também. Então, os 64 itens ele não é à toa, ele vem de um histórico, um legado de 20 anos de regulação já, com outras cabeças, outros momentos. Então, todos serviram para algum propósito no momento em que foram desenvolvidos. É uma análise agora de simplificação e trazer mais coerência para isso. Então, cada um daqueles projetos estruturantes, o de espectro, projeto de outorgo, de qualidade, o de fiscalização regulatória, a gente está implementando esse processo de fiscalização regulatória já independente de ter uma regulamentação que já aponte para isso em piloto. Então, quando a Adriana fala de fazer mais, a gente quer fazer mais, a gente está, mas ainda estamos em fase piloto, né? A gente não consegue entrar com isso efetivamente sem o suporte regulamentar que realmente dê guarida para fazer tudo isso que a gente gostaria de fazer. Então, a gente faz dentro dos limites do que se tem hoje. Mas a visão, sair do comando-controle, ir para um enforcement de resultados e de obter o resultado na prática, de resultado para o consumidor e para a prestação de serviço, é o que permeia a agência. E aí em todas as superintendências. Quando foi eleito lá no ano passado começar os pilotos de fiscalização regulatória, era esse o objetivo, inclusive até para testar, ver o que não ia funcionar, para já mexer na proposta regulamentar que estava sendo discutida no Conselho. Então, acho que foram os dois exemplos que a Adriana colocou foram muito exitosos. O exemplo do SVA resolveu um problema que estava crescente na agência. Então, hoje você vê, pelos níveis de reclamação, isso caiu drasticamente, por ações de planos de ação. Você trouxe eficácia para a coisa de forma muito mais rápida, sem precisar daquele processo tradicional do comando e controle, de abripado, prazo para defesa, sancionamento, aquela coisa toda. Quer dizer, o resultado foi alcançado, que é o que a gente busca em tudo. Tem muita coisa na regulamentação que a gente tem que tirar, tem que limpar, trazer mais coerência. Isso é verdade, a gente reconhece isso. Mas a gente está fazendo à medida do possível. Os nossos 64 itens, eu espero que na próxima agenda sejam 40, pelo menos. Talvez na seguinte seja 15, vamos ver se a coisa evolui nesse sentido. Porque, se for olhar pelo histórico, a gente está meio perdido, que a agenda anterior tinha 50. Aí de agora ter 64, então a curva está ruim. A gente vai tentar fazer uma parábola para baixo para ver se reduz para a próxima agenda.
Obrigado. Boa tarde. Eu queria retomar aqui uma provocação que foi feita pelo TUD, especialmente para a Anatel, mas se o Ministério puder comentar também. Nós estamos, mais uma vez, num evento telecom e o assunto principal é o PLC 79 ou o PLC 79 que não vai a lugar nenhum. Como nós vimos recentemente numa discussão no Senado, que apenas reforçou um entendimento que eu imagino que, se não é de todos, parece que é uma impressão muito forte, que o nó desse projeto é que não se sabe quanto dinheiro ele envolve. Por isso que saem esses comentários, como o Arthur fez aqui, da desinformação, que fala no presente de 100 milhões para as teles e tal, que eu acredito que isso só existe porque nós não temos um número, nós não sabemos quanto tem de bem reversível, nem o que vai representar a migração. Então, puxando por essa provocação que foi feita aqui pelo TUD, eu queria ouvir da Anatel, já que, Nilo, você falou que a Anatel já se debruça sobre alguns pontos do que seria a consequência do projeto, como o regulamento para fazer a migração, coisas dessas. Eu queria entender, até porque há declarações públicas da agência em sentido contrário, por que a agência entende que não é o caso de termos a avaliação do quantitativo envolvido pelo PLC antes da aprovação do projeto, ou seja, avançarmos nisso em vez de ficarmos esperando o projeto, o que, na minha opinião, posso estar enganado, mas facilitaria muito a própria tramitação do projeto. Mas, enfim. Então, eu queria entender da Anatel por que não nos debruçarmos já e termos o quanto antes possível. Claro que não é uma tarefa fácil, é muita coisa, mas esse número, ou seja, por que esse trabalho não começa, e se o Ministério puder comentar se isso seria uma boa, se isso ajuda, se isso não ajuda o projeto, enfim. Obrigado. Bom, quando eu falei que já está andando na agência, na verdade, o projeto de regime e escopo que trata disso, ele é hipotético, né? Ele está trabalhando com cenários diferentes de existência legal, não existência legal, esse tipo de coisa, porque, na prática, a gente não tem uma lei sobre isso. A gente não tem nenhum instrumento formal que determine esse tipo de coisa. Então, a gente está ainda num debate teórico de possibilidades. A gente só vai conseguir calcular tendo a lei. A gente tem que saber quais são os parâmetros para calcular isso. Não tem outro jeito. E não é um cálculo simples. A gente está falando de eficiência, a gente tem que alocar internamente o pessoal para fazer isso, mas é um desafio muito grande. A gente provavelmente vai precisar de auxílio externo para fazer todas essas contas. Então, a gente não consegue nem justificar um auxílio externo sem saber quais são os parâmetros que delimitam esse cálculo. É por isso que a gente está nessa linha. O que a gente está fazendo, o que é possível andar, é a parte operacional, conceitual das coisas, num pedido de adaptação, o que se apresenta, o que tem que acontecer, quais são as possibilidades de obrigações que se pode colocar, esse tipo de discussão que tem no projeto de regime e escopo hoje. Mas a gente precisa, primeiro, para poder fazer esse cálculo, né, e essa questão que você está falando, ter a base formada, e a base está na discussão do projeto de lei. Ok. Alguma consideração, Arthur? Sim, só complementar e reforçar o que o Nilo falou, assim, um ato como... Primeiro, separar aí uma confusão, tá? Assim, valor de bem reversível não tem muito a ver com o que se discute no PLC 79. O que se discute no PLC 79 é o valor econômico gerado pelos bens reversíveis, não o valor contábil. Então, eu avaliar um bem reversível, primeiro distinguir o que é reversível do que não é, para depois avaliar esse valor patrimonial desse bem, valor contábil, que seja, isso não vai me servir para muita coisa, tá? Preciso saber o valor econômico desse bem, ou seja, qual a receita potencial. Eu posso ter um equipamento 100% depreciado que ainda gera receita, entendeu? O que me importa é o valor econômico desses bens. Tá? E aí, reforçando o que o Nilo falou, para eu saber o valor econômico potencial, eu preciso saber as condições com que essa mudança de concessão para autorização vai ser feita. E essas condições só vão estar estabelecidas no momento que a lei for sancionada. Então, não espere da Anatel ou do governo uma contratação de consultorias milionárias para efetuar o cálculo, para ter um número assim, científico de quanto é esse valor. O que se pode fazer, ainda não se tendo a lei sancionada, são estimativas, né? Estimativas não oficiais, né? Se isso for o suficiente para que o projeto de lei vá adiante, ok, mas se espera o cálculo definitivo, oficializado pela Anatel, isso não tem como, legalmente, isso não tem como sair antes da sanção da lei. Eu posso comentar? Na verdade, a minha proposta é esqueça o PL, não é fazer um cálculo para justificar o PL. A gente tem que ter um número de bem reversível. A Anatel devia ter esse número, não é? E devia
controlar esse número, né? Seja contabilmente, seja como for, mas é preciso ter uma posição na Anatel do que é isso, né? Imagine que não vai ter PL. O que a Anatel vai fazer? A Anatel tem uma regulamentação, tem uma posição que permite ela hoje ter uma avaliação. É claro que, se o PL for aprovado, você vai ter que dar outra abordagem. Mas você já vai ter feito um caminho e você vai ter tirado uma incerteza que hoje ninguém sabe o que é bem reversível. A gente fica com os terrenos lá que o Navarro mostrou até hoje. Por que a Anatel não libera esses terrenos? Porque não tem uma visão clara do bem reversível. Essa incerteza, que é uma incerteza muito grande, é que poderia ser diminuída, né? Já com o avanço de algumas ações, que, obviamente, o ideal seria aprovar o PL, mas que já ajudaria a diminuir essa incerteza regulatória. Obrigado. Nós estamos um pouco avançados da hora, né? Passamos 30 minutos, mas o assunto é tão palpitante que ninguém saiu. Eu gostaria de aproveitar para fazer uma última pergunta para o Arthur e para o Nilo, que é sobre a colocação que o Tude colocou. Hoje, as concessões elas são afligidas hoje por 3 temas: o PLC 79, a avaliação dos bens reversíveis e a questão do PGMU, da troca de metas. O PLC 79 depende do Congresso. A avaliação dos bens reversíveis vai depender muito também da conceituação que vier a ser aprovada no Congresso, no PL, para os bens reversíveis, que é uma conceituação, na proposta, diferente do que a Anatel vem trabalhando, principalmente na Resolução 447. Mas o PGMU é um assunto que depende só do Executivo, não depende do Congresso. Eu queria colocar, para finalizar aqui as perguntas, para o Arthur e para o Nilo, qual a expectativa que a gente tem para a publicação do PGMU 4, que é muito importante para as empresas, esse evento. Bom, o secretário André já deu a declaração que a intenção é ir adiante com o PGMU, então, este ano ainda se espera um avanço desse plano, né? A gente espera que venha alguma coisa da Anatel, mas, se não vier, a gente vai ter que encontrar uma maneira de ir adiante, porque como você bem falou, Francisco, é um instrumento concreto, que a gente tem de fazer alguma coisa tendo ciência das suas limitações institucionais, suas limitações legais, mas é um mecanismo que a gente tem em mão para tentar avançar em alguma seara favorável aí à expansão de infraestrutura no Brasil. Deixa eu só fazer um comentário nessa. Talvez o momento propício para essa discussão na parte de bem reversível é a revisão do próprio regulamento. Ele está hoje no Conselho Diretor para revisão e entrar em consulta pública. E, pela agenda regulatória, ele entra em consulta pública no 2º semestre desse ano. É um momento muito oportuno, inclusive, para fazer esse debate que estava se sugerindo aqui. Querem fazer alguma consideração, Nilo ou Arthur? Se não houver mais considerações, eu gostaria de agradecer a presença do Nilo, que teve a gentileza de atender o nosso convite, vir aqui debater conosco, do Arthur, do Ministério das Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o Carlos Eduardo Franco, da TIM, a Adriana Costa, da Oi, e o Eduardo Tude, do Teleco. Agradeço a presença de todos, e nós demonstramos hoje que, quando o assunto é interessante, a gente pode seguir além do tempo.